Olá pessoal, eu queria responder para vocês, para o Ideias Radicais ainda na Estrada, né? Uma pergunta que eu recebi na minha caixinha de perguntas no Instagram. A propósito, me siga lá e o Ideias Radicais também, eu vou colocar as arrobas aqui na descrição. Mas é uma pergunta legal que eu acho que vale um vídeo, né? Eu tava respondendo ela pensando, preciso gravar isso aqui. Que é, por que a gente tem dificuldade em eleger liberais e libertários no Nordeste? E não tem quase nada a ver com ideias de liberdade ou quais são as ideias políticas do Nordeste. Tem a ver com outras coisas que na verdade são mais fáceis da gente consertar, que são mais simples do que isso. E assim, eu digo isso porque as pessoas, quem me perguntou isso, eu suponho que ele estava querendo ir na direção de, tipo, como superar ideias estatistas no Nordeste, blá, 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 blá. Ou no Norte também, porque vivem esquecendo no Norte, tipo, é uma região mais pobre que o Nordeste, inclusive, mas que a galera meio que esquece, eu acho isso meio trágico. E nos aspectos dessa pergunta aqui, eu acho que a gente consegue colocar também Mato Grosso, porque a lógica política lá do que eu vou explicar aqui é muito similar. Eu diria que ele é, assim, Goiás está indo bem, o Distrito Federal está se recuperando indo bem, Mato Grosso do Sul, que eu tenho anotado, está indo legal, mas tem alguma coisa sobre, sei lá, alguma linha geográfica que você passa que começa a complicar. E a resposta tem a ver, na verdade, com a nossa capacidade de gerir, de planejar, executar e vender uma campanha e todas as coisas complicadas que vão dentro disso. Que ainda que sejam complicadas, é mais fácil do que de mudar do que as ideias de uma população geral, ok? Porque se você quiser, e assim, eu tô dizendo isso de experiência, porque assim, muitas pessoas não conhecem o meu trabalho offstage, assim, fora de câmera, mas entre campanhas que eu trabalhei em 2018, que eu e minha equipe trabalhamos em 2020, que eu tenho toda uma equipe de eleições aqui dentro do Ideias Radicais, e que estamos trabalhando em 2022, a gente tem experiência em 130, 140 campanhas de legislativo no Brasil, né, vereador estadual e federal, que são muito parecidas. Eu acho que a gente é a terceira equipe mais experiente do mundo em eleger liberais e libertários. Eu acho que eu perco para o Partido Liberal Alemão e eu acho que eu perco para a YAL, a Young Americans for Liberty. Eu acho que eu perco para eles dois. Não sei onde o Mises Caucus está nisso, mas é que ele está disperso em várias organizações, então eu não sei exatamente. Ele não é uma equipe, ele é mais um negócio disperso, certo? Estou dizendo de equipe, de grupo de pessoas que trabalham no negócio. Então eu preciso, acho que, carteirar isso um pouco para isso que eu vou falar agora. Que, assim, eleger alguém é complicado, exige uma sequência de fatores que a gente pode resolver e que a gente precisa começar a resolver. Eu quero que você entenda isso. E como várias coisas que às vezes você pode fazer não pensando em eleições também influenciam isso, mas não são feitas em vários lugares. O que acontece? Tem dois jeitos hoje de você eleger um legislador... eu tô falando legislativo, né? Majoritária é diferente, né? Prefeito, governador, presidente, senador, que na prática é majoritário. Existem dois jeitos hoje que você pode eleger no Brasil, na realidade brasileira, alguém desses. Dentro do Novo ou trollando algum partido. E dentro do Novo, quero dizer, não quero estar afiliado e tudo mais, e trollando algum partido é tentar encontrar uma chapa onde tem uma cadeira em disputa, que talvez não necessariamente eles visualizaram, mas a gente consegue visualizar, em que a gente consegue fazer a quantidade de votos necessária para roubar ela, especialmente se o outro lado, né, que é o partido que nós estamos entrando, não acha que nós vamos fazer isso. É até mais fácil quando é esse o caso. Então você tá meio que pulando na estrutura de outro, o que também é legal, porque não só você tá elegendo um cara teu, você tá tirando um deles. É claro, quando você consegue eleger alguém pelo novo, você também tá tirando a cadeira de outro cara, mas você entendeu o que eu quero dizer, sabe? Agora, o ponto aqui é, esses são os dois jeitos, tem uma diferença importante neles, mas eu vou adicionar conforme a gente vai. Seja como for, se você precisa candidatar alguém, se você vai candidatar alguém, tem que ser uma pessoa com... na verdade, um set de umas 30 habilidades que ninguém tem todas elas. Você tem assim umas 15, umas 5 você aprende durante a campanha e umas 10 você contrata. Mas você precisa ter um certo set de habilidades ali. Você precisa que seja uma pessoa capaz de executar um plano, de se organizar e tudo mais, ou de encontrar alguém, né, que seja coordenador de campanha, colocar isso na mão do cara e não ficar interferindo ou microgerenciando ou tretando por coisas que você tem que admitir que você não sabe, que é parte de gerir alguma coisa, né, todo negócio tem isso. Você precisa encontrar isso, você precisa de, se você vai trollar um partido 50 mil votos, você vai pelo Novo, 200 mil votos pela eleição de deputado federal. Para estadual é alguma coisa entre 20 e 40 para trollar a cadeira e 100 para fazer a cadeira estadual inteira. Para vereador varia pela cidade. Mas o ponto é, você vai precisar de, não, digamos, deputado federal, 50 mil votos. Você não vai fazer isso só em uma cidade na capital, isso não existe.
Então você vai precisar de várias pessoas pelo interior que também estão dispostas, que também têm esse set de habilidades parecido, capacidade de iniciar, de organizar e tudo mais, porque vai ser o cara que vai na rua fazer campanha. Nem que seja numa cidade de 15 mil habitantes onde ele está cavando 400 votos. Ele vai ter que saber gerir alguma coisa, no mínimo se gerir, no mínimo se organizar e tudo mais. Não existe campanha freestyle, certo? Então você vai precisar de, se você está tentando trollar uma cadeira e tendo uma equipe sua, entre, muito largamente falando, 20 e 400 pessoas dessa, dependendo da efetividade delas, ou do tamanho, ou da sua estratégia. Se for pelo novo para fazer os 200 mil votos para roubar uma cadeira, multiplique isso por 4. Você vai precisar dessa galera toda, pelo estado todo, com essa capacidade, unidos com um senso de propósito e tudo mais, ou que mesmo que tenham discordâncias não vão brigar e explodir a parada inteira, que já, em termos de capacidade humana, é uma coisa meio difícil. Todo mundo que já tentou gerir alguma coisa desse porte sabe como é que é. Você vai precisar, para uma cadeira de 50 mil votos, entre 500 mil, razoavelmente falando, entre 500 mil e R$1 milhão. E se for para fazer a cadeira inteira, multiplique isso por 4 também, né? Se for caso venha novo. Você vai precisar que essas pessoas que estão se envolvendo estejam dispostas e conscientes do fato que elas podem ser politicamente perseguidas, a família delas pode ser, as empresas delas podem ser porque elas estão se envolvendo. Né? Quanto mais ao norte você está, pior isso vai ser, porque isso é o Estado. Né? Entendam que boa parte dos legisladores eleitos no Brasil são eleitos dentro dessa lógica. Eles se mantêm no poder via intimidar, perseguir, usar o Estado para prejudicar seus oponentes. Então, toda vez que a galera defende tipo, o Estado, conto de fadas, esqueçam, não existe isso. Mais ou menos 40% de qualquer Assembleia Legislativa acima de uma cidade de 500 mil de habitantes, 40% é eleito no gangsterismo mais puro e destilado. Essa é a realidade do Estado, tá? Pra todo mundo que, o Estado deveria tudo mais. 40% gangster. Gangster. Tipo, eu vou te fazer uma oferta que você não pode recusar. Tá aqui uma foto da sua filha entrando na escola. Para de fazer isso. Entendam, tá? Essa é a realidade do Estado. Então você vai precisar ter gente querendo se envolver nisso, disposta a isso. E você vai precisar de uma estrutura para proteger essas pessoas, né, que fala, se isso acontecer com você, a gente consegue te ajudar, te proteger, te dar uma garantia, você não tá sozinho, porque é assim que esse poder se mantém, isolando as pessoas, então você precisa de alguma coisa que junta elas, que mantém, que tem uma marca, que tem alguma coisa, que tem algum nível de proteção, de maneira que esses gangsters atacam menos, e caso você seja atacado, você tem uma proteção, isso é importante. Aí você precisa ter capacidade de organizar e gerir um projeto, uma estratégia qualquer de negócios ou de vendas, que no fim das contas é uma campanha, ao longo de 1 ou 2 anos. Se você vai fazer isso via uma chapa de novo, você vai ter que ter no mínimo 9 candidatos, né, que é o mínimo que você pode ter para deputado federal, mas possivelmente alguma coisa ao redor de 20 ou 30. Então toda essa galera vai ter que também em algum nível ter isso. Alguns vão fazer menos votos, alguns vão fazer mais, mas você vai precisar ter isso lá. Notem, tudo que eu estou falando são capacidades humanas, habilidades, relacionamentos, instituições, grupos, estruturas. Eu não falei nada aqui que tenha a ver com ideias de liberdade, liberalismo, libertarianismo, explicar que imposto é roubo, a leitura de Rothbard, página 365, monopólio natural. Não, ninguém, não tem a ver com isso. Tem a ver com capacidade humana de execução, ok? Porque assim, falar isso pode até machucar uma galera, eu suponho, mas 80% dos votos de qualquer legislador não tem nada a ver com as ideias que ele defende. Sim, isso inclui a esquerda. Exceto alguns casos muito extremos. Ok? Cara, quer ver? Pega um exemplo. Tem aquela deputada lá, Wapichana, que é indígena eleita pelo PSOL. Você acha que todo mundo que votou na primeira mulher deputada federal indígena defende os ideais de socialismo e leu o estatuto do PSOL e parou pra refletir sobre a revolução e falou: mano, mas valia... Por favor, cara. 80% do eleitorado dela e de qualquer candidato não tem muito, além de uma ideia meio difusa, assim, do que são as ideias do candidato. 10 a 20% do eleitorado, sim, que é o eleitorado core. É a primeira base, é a primeira galera que é captada e que vai depois vender ideia simplificada. Tipo, se você fosse tentar defender algum candidato, alguém, tipo, liberal, libertário, etc., pra tua família, você faria um argumento pro seu pai, um argumento pra sua mãe, outro argumento pros teus amigos, outro argumento dependendo pra aquele outro amigo que é um pouco de... Você faria várias coisas diferentes. Então você, esse primeiro 5 a 20%, muito largamente falando, acho que 20% é até exagerado, que entende o núcleo das coisas, você vai selecionar e vender isso, né, vender para outras pessoas. E essas outras pessoas, então, vão nas últimas 48 a 96 horas de uma eleição, seu amigo politizado, que a galera nada a ver vai ligar para eles e perguntar, cara, não presta atenção em
porra nenhuma de política, eu preciso de um voto ao deputado federal, quem que eu deveria votar? E daí essa pessoa vai falar pra ele, mano, esse cara aqui porque ele é médico. Fim, pau, pronto, isso vai virar um voto. Metade dos votos do Brasil para legislativo são conquistados assim. Então, de novo, aquela galera que fala assim de representação, democracia, debate, cara, isso é bala, isso não existe. Na realidade, política isso é mito pra cacete, tá? Só no máximo, estourando muito, 20% do eleitorado tem alguma discussão de ideias. O resto vai resumir o argumento deles ou todo o entendimento de quem eles votaram. Se é que eles lembram, no máximo 2 linhas de texto, provavelmente uma. Mas isso posto, o que eu tava dizendo é assim, não tem a ver, porque eu imagino quem fez essa pergunta de, por que é difícil eleger liberais no Nordeste, Norte, etc. Ele tava indo pra, porque a galera lá é mais sossa. Não. Existe um relacionamento abusivo de Estado lá? Sim. As pessoas estão conscientes disso? Sim. Elas estão conscientes que elas são presas, vítimas de um relacionamento abusivo, parasítico, criminoso, gangsterista, que se aproveita delas para mantê-las pobres. É só que como isso foi muito bem sucedido, elas entendem que, por mais que eu esteja preso nisso, fazer o que eu vou continuar preso nisso, então pelo menos eu vou jogar bola com isso, ou sei lá, só tentar esquecer disso e tudo mais. Não tem aquela esperança de tentar quebrar essa estrutura, porque o peso é tão grande que as pessoas desistem. Isso não tem a ver com o fato de que elas de fato defendem as ideias de quem é eleito. Os eleitores do Renan Calheiros não defendem o que ele faz. Muito ali é voto vendido, ou nem lembra exatamente o que fez, ou nem entendeu o que aconteceu. Ou só falou, tá, mas pelo menos aí, sei lá, vem uma rua aqui pavimentada pro postinho, porque daquela idosa que vem aqui consegue chegar no postinho direito, senão tá uma lama do cacete, ela caiu uma vez, virou o joelho, e você entendeu o que eu quis dizer, certo? Então, assim, uma vez que você entendeu isso, por que é difícil levar isso pro Norte e pro Nordeste? Faltam grupos, instituições, estruturas, grupos de estudos, grupos de debates, os IFLs da vida, os IEEs da vida, quer ver, quando eu estava respondendo no Instagram, eu falei, vamos pegar aqui, por exemplo, Rio Grande do Sul, Giuseppe Riesco, deputado estadual, Clube Farroupilha e Demolei, Fábio Osterman, deputado estadual que está indo para federal agora, IEE, Livres e alguns outros grupos também, o Camozato, IEE também e alguns outros grupos, Banda Louca Liberal, né? Sabe aquele chora petista bolivariano? A galera dele compôs isso. A gente esquece isso hoje, mas enfim. Todos eles têm essas... Todos não, mas boa parte desses grupos tem passagem, dessas pessoas têm passagem por esses grupos e instituições. Elas existem em força, em presença, em histórico no Nordeste e no Norte, de maneira geral não. Se você for ver em Minas... É por isso que o Paraná tá para trás em relação a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, etc. Porque o Paraná só começou a ter isso recentemente. É por isso que o Goiás, digo eu, está na frente do Paraná em termos de organização. Porque os grupos lá são mais antigos. Eu lembro da galera que estava fazendo isso 5, 6 anos atrás. Eu conheço esses caras. Alguns estão se candidatando agora. Alguns já estão lá na frente, entendeu? Você precisa também que essa rede de pessoas, seres humanos conectados, juntos por ideais, por relações também, você precisa que isso se perpetue, porque, cara, é relação humana. É 2, 3 anos para construir, 3 meses para acabar. Então toda vez que alguma coisa ruim acontece que racha tudo, e isso vai acontecer, porque ser humano é assim, você vai estar sempre crescendo alguma coisa, mas tendo perdas no caminho. Quando isso acontecer, você tem que recuperar. Agora, se você criou só o suficiente para ter isso aqui, e daí caiu e zerou, botar isso para funcionar de novo é mais difícil do que da primeira vez, porque agora já teve uma que deu errado, então as pessoas ficam mais pessimistas em relação a isso. Então isso tem muito no Nordeste. Tanto que se você for ver as pessoas, os grupos de sucesso lá, eles são muito ligados com as pessoas que tiveram resultados muito melhores, não acabaram se elegendo, mas tiveram muitos resultados melhores. Então, a importância desses grupos, instituições e organizações é absolutamente fundamental. Não só pra gente eleger gente, mas pra gente ter uma sociedade libertária. Mesmo que você cague pra eleições, mesmo que você ache que tudo que eu tô falando... Bom, se você acha que tudo que eu tô falando aqui não tem nada a ver, isso não é nem libertário, suponho que você já desistiu desse vídeo ou desse canal. Mas isso é outra discussão. O ponto é, isso é fundamental, cara. E manter essa coisa rolando, boas sucessões, boas ideias, boas pessoas. Não só pessoas que defendem ideias de liberdade, mas que são capazes de organizar grupos, comunidades e tudo mais que são positivas, que você tem vontade de participar, que existe um motivo para você ir lá e participar, além de ajudar isso ou aquele cara, mas porque você sai ganhando alguma coisa em ajudar aquele grupo. Acho que os IFLs são um exemplo fantástico disso, acho que o IEE é um exemplo fantástico disso, acho que o SFL ou o JL agora são exemplos fantásticos disso. Eu acho que o JL está fazendo um bom trabalho de conseguir espalhar isso tudo pelo Brasil, então pode ser uma ponte para o futuro pra gente. Mas todas essas coisas são mais importantes e eu não vejo elas tanto no Nordeste. E assim, elas vão ter que ser melhores lá porque, como eu falei antes, esse negócio do relacionamento abusivo, opressor do Estado em cima das pessoas é mais forte. Então a nossa capacidade de
criar organizações, descobrir, revelar, treinar lideranças e criar a estrutura toda para se candidatar tem que ser pau a pau, real por real, minuto por minuto, melhor do que as do sul, sudoeste, ou sudeste, ou enfim, Goiás, vocês pegaram a ideia, vai. E é isso que gera dificuldade. É um problema institucional, de legado institucional, não de tipo, qualidade de pessoas. Existem pessoas tão boas quanto, mas elas não estão conectadas, elas estão isoladas. E também é um problema de grupos de conhecimentos. Se você for ver, os primeiros vereadores eleitos pelo Novo, ou Bruno Souza lá em Santa Catarina, vieram dos grupos que já tinham organizações ali em cima fazendo alguma coisa. Então, embora elas não soubessem fazer campanha, elas sabiam fazer eventos, elas sabiam fazer como organizar um budget de 150 mil reais para fazer um evento para 500 pessoas. Bicho, isso é um lançamento de campanha também. Um budget de 150 mil reais é uma campanha de deputado estadual. Se você sabe organizar isso, você está mais próximo do set de conhecimentos necessários para organizar uma campanha estadual, ou de vereador de grande porte, uma capital tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, etc. Certo? Então você precisa ter esses grupos para ter esses conhecimentos próximos para ir se movendo na direção de alguma coisa. Se você não tem nem o básico para ir desenvolvendo esses conhecimentos e ter isso na cabeça de todo mundo, esse procedimento, esse como jogar, você pular disso para fazer uma campanha de sucesso é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Por isso que a gente tem pau a pau muito mais dificuldades em Norte e Nordeste, porque não tem esse legado. Então, assim, não tem a ver com as ideias das pessoas nesses lugares serem mais ou menos liberais. Tem praticamente nada a ver. Eu diria, inclusive, que a penetração de ideias liberais e libertárias lá enfrenta muito mais dificuldades por ausência de internet, porque é assim que a gente entra, do que é o que as pessoas acham. Se eu for ver, eu tenho a minha lista de tipo, quantos por cento do estado, quantos por cento de cada cidade me assiste. Ela é basicamente uma lista de quantos por cento da população tem acesso à internet no Brasil. Indiretamente, a relação é muito próxima. Porque onde as ideias chegam, a gente consegue convencer pessoas, certo? Então não tem nada a ver com essas ideias, tem a ver com a gente se organizar. Se você quiser mudar o mundo, cara, não é só ficar falando de ideias aqui e tudo mais, é começar a juntar gente, começar a criar instituições, grupos, aprender isso, desenvolver conhecimentos, desenvolver habilidades e aplicar isso. Quando você pega o mandato também, é a mesma coisa em termos de salto de complexidade e tudo mais, mas assim, não tem a ver com ideias. As nossas ideias são boas, elas são fantásticas, a gente precisa explicá-las para as pessoas, a gente não precisa dar uma palestra completa de Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe por 19 horas para converter um voto. Você pode só falar, tipo, olha cara, isso aqui é uma pessoa responsável, que defende liberdade contra o corporativismo e que vai ajudar a gerar emprego. Por favor, vote nele para vereador nessa cidade de 14 mil habitantes. Você pode, não tem nada errado em fazer isso. Seria ótimo se você pudesse dar uma puta palestra de libertarianismo para a pessoa e idealmente a gente precisa ir nessa direção. Mas para converter um voto você não precisa disso. As coisas que têm muito mais a ver com converter esses votos e botar 30, 40, 50, 100 mil votos para alguém são muito mais perto de você sabe gerir um budget de R$1 milhão sem gastar isso fazendo merda. Você sabe gerir uma equipe de 150 pessoas que vai montar uma campanha direto ou indiretamente ao longo de um estado inteiro, remotamente, ao longo de 45 dias, com todo mundo estressado? E isso são coisas que demoram para você aprender e também tem a ver com quão unidas essas pessoas estão. Também é uma coisa que demora para se fazer. Então vamos começar a trabalhar nisso. Se você quiser, eu devia ter divulgado isso mais cedo no vídeo, porque agora eu estou divulgando com 18 minutos, um monte de gente já largou do vídeo. Mas se você quiser participar e ajudar essas pessoas, ajudar candidatos esse ano, eu estou fazendo um formulário para captar pessoas e conseguir colocar isso em contato e tudo mais. O link desse formulário vai estar aqui na descrição, preencha ele, porque eu quero conhecer você e quero ajudar a promover essa rede toda pelo Brasil. Por esse vídeo é isso. Eu tô cansado. Tchau, tchau.